campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o tema de hoje é ressentimento. No final do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para o Regaldo. Ressentimento é uma causa que atinge diretamente a quem se ofende, a quem se ressente, a quem se magoa com determinadas ofensas, ou até que não são ofensas, mas se acha ofendido. O ofensor também vai ter o seu grau de culpa, seu grau de depuração, que vai acontecendo ao longo dessa fase. Mas aquele que fica ressentido, ele trabalha com esse elemento que é a mágoa, que é o melindre, que são coisas extremamente prejudiciais à saúde física, mental e principalmente espiritual dos nossos irmãos, de todos nós, porque eles acrescentam uma psicosfera escura, pesada, que nos deixa sem vontade, que fica nos justificando muitas vezes pelas nossas agressões, dizendo que estávamos certos, não, fizemos bem, né? Ou então, quando se ressentimos com a mágoa, uma coisa que nos deixa completamente amargurados, sem vontade de viver, com muita dificuldade de tudo que tem que ser vivido, superado e aprendido. Trazemos isso, às vezes, das vidas passadas também, mas tudo isso vai, ao longo da vida, sendo superado no momento em que a gente aprenda a se perdoar, aprenda a se respeitar, sabendo trabalhar, né, e tirando as culpas que não nos fazem parte. O que tu pensas disso, Eide? Olha, eu penso que o ressentimento é uma dor repetida, é reviver a ofensa e reviver novamente, novamente, novamente. O ressentido, ele sofre muito mais, porque se alguém faz alguma coisa para mim e eu perdoo imediatamente, porque tenho a condição de raciocinar que aquela pessoa podia estar atravessando uma situação difícil, estar em desequilíbrio, etc. Se eu consigo raciocinar isso, eu afasto aquilo do pensamento e aquilo não me faz mal. Mas se eu guardo dentro de mim e requentando aqueles sentimentos de raiva, de vergonha, ou seja lá do que for, aquilo acaba fazendo mal para a minha saúde. E aquele que cometeu muitas vezes nem se deu conta, estava tão atrapalhado que não se deu conta. Então eu sofro sozinha, por não saber perdoar. O ressentimento é uma armadilha, é um sofrimento desnecessário, é um desamor por nós mesmos e uma falta de lembrar os sentimentos cristãos. Lembrar do perdão que Jesus recomendou e lembrar que tudo passa, que somos todos passíveis de cometer atos, dizer coisas desagradáveis e que temos que deixar para lá, porque senão a vida se torna amarga demais. É isso que eu penso. O que tu acha, Sinara? Eu penso que diante de situações de agressões, de injustiças, tantas outras coisas que muitas vezes acontecem conosco, é natural nós nos magoarmos, é natural nós nos entristecermos, é natural sentirmos raiva, revolta, enfim, é natural. Ninguém gosta de ser injustiçado, de ser magoado, de ser agredido. Então, é um sentimento natural. Agora, o que é importante? Que esse sentimento
de mágoa, de revolta, né, de raiva, que ele seja passageiro, que a gente não fique conservando, que a gente não fique alimentando, que a gente não fique cultuando aquilo, porque uma coisa é uma reação, porque somos todos criaturas imperfeitas, então é claro que a gente, diante de uma agressão, a gente vai se incomodar, vai se entristecer, vai se magoar. Agora, passado aquilo, a gente tem que saber superar, a gente tem que conseguir dar um passo adiante, a gente tem que conseguir sair daquele estágio, sair daquele momento, sair daquela situação. E uma outra coisa importante que nós sempre, como espíritas, temos que lembrar, que o culto ao ressentimento é uma porta aberta para instalarmos em nós um processo obsessivo, com consequências muito danosas. O que o senhor tem a nos dizer, irmão Pércio? Estava acompanhando todas essas considerações e concordando efetivamente com tudo que tem sido apresentado aí, porque efetivamente ninguém gosta de ser maltratado. É natural que a gente registre essa diferença de tratamento que recebemos daqueles que nos estimam e daqueles que não nos consideram bem. Registramos essas diferenças, mas não podemos guardar a mágoa, como muito bem destacaste, Sinara, no cofre do coração, como se fosse um ácido corrosivo, do qual não abrimos mão e que fica nos causando sérios prejuízos em todos os sentidos, no nosso humor, na nossa saúde, despertando os nossos piores sentimentos, os nossos piores pensamentos. É uma dificuldade que nós temos de perdoar aquele que nos magoa, valorizando, inclusive, esse fato ao longo do tempo, destacando a inferioridade daquele que julgamos que nos tem ofendido, desprezando a grande oportunidade do exercício do perdão, que tem exatamente a dimensão da necessidade. A dificuldade que temos de perdoar revela a necessidade que temos de perdoar. Então, é uma responsabilidade que efetivamente precisamos assumir, seguindo o exemplo do Cristo, que perdoou aqueles, né, que o estavam maltratando, injustiçado, ferido, agredido, né, mas devolvendo, né, todo esse mal com o bem mesmo estendido sobre a cruz, apelando a Deus que perdoasse aqueles agressores que eles não sabiam o que estavam fazendo. E não sabiam mesmo o que estavam fazendo para si. E aquele que guarda a mágoa também não sabe o mal que está fazendo para si. São dois aprendizados. O ofensor precisa avançar na direção do aprendizado da fraternidade. E o magoado precisa aprender o desafiador benefício de perdoar. Encerramos o tema de hoje com uma mensagem de Emmanuel. Afastemos do campo íntimo qualquer expressão de ressentimento, mágoa, queixa ou ciúme, modalidades do ódio sempre suscetível de carrear a destruição. Se tens fé em Deus, já sabes que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas. Cultivemos a caridade do pensamento. Continuem acompanhando os nossos programas. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site